Que ele tá mais novo que todos nós juntos aqui. Então, o pai do Vorcaro foi preso hoje pela Polícia Federal em Belzonte, na sexta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Ao todo foram 7 mandados de prisão cumpridos pela manhã de hoje, todos contra pessoas que faziam parte da chamada, aspas, a turma. Da nossa pauta de hoje, há que se trazer aqui também uma informação que corre ao lado dos desdobramentos das conversas entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. O empresário Henrique Vorcaro, que é pai do ex-banqueiro, ex-dono do ex-banco Master, porque o Master também foi liquidado. O Henrique Vorcaro, que é pai do Daniel Vorcaro. Esse da foto é o Henrique Vorcaro, alemão? Uhum. Ele parece mais jovem que o filho, é isso? Descobre pra mim, Zuma, onde ele fez a harmonização facial, que ele tá mais novo que todos nós juntos aqui. Então, o pai do Vorcaro foi preso hoje pela Polícia Federal em Belzonte, na sexta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Ao todo foram 7 mandados de prisão cumpridos pela manhã de hoje, todos contra pessoas que faziam parte da chamada, aspas, a turma. A turma era o nome dado a uma milícia privada e estrutura de coerção montada sob o comando de Vorcaro para vigiar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas. Eu mesmo fui um dos primeiros a ser intimidado pela turma lá em abril de 2024. Pois é, quando tem gente que diz que em abril de 2025, quando tem gente que diz que em abril de 2025 o Daniel Vorcaro ainda era um empresário respeitado, eu digo que não, porque eu já recebi a intimidação desta turminha, estando eu à época na Revista Oeste. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e o sicário Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que acabou morrendo, dizem que se suicidou, uma autópsia que demorou um tempo estranhamente longo demais, né? Ele tirou a própria vida nas dependências da Polícia Federal, foram presos em outra fase da Compliance Zero e também faziam parte desse grupo chamado A Turma. Segundo a Polícia Federal, Henrique Vorcaro é titular de uma conta que seu filho, Daniel Vorcaro, usou para suposta ocultação de recursos bilionários. Investigadores apontam que enquanto o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, sangrava para cobrir o rombo do Master no mercado financeiro, Vorcaro ocultou dos seus credores e vítimas, é claro, 2,2 bilhões de reais. Inclusive o pai de Vorcaro se manteve atuante para a manutenção do grupo criminoso, mesmo depois da prisão do filho e da descoberta da organização criminosa que atuava contra o sistema financeiro nacional. Aliás, os áudios e conversas... Nós vamos entrar nesse tema já, o alemão? É uma aspa sobre isso? Uma citação. Então vamos lá, uma citação, porque eu não queria adiantar a pauta, mas vamos lá, os áudios e conversas com o senador Flávio Bolsonaro. E as principais revelações que estão embasando as operações da Polícia Federal no caso Master são o resultado da perícia de apenas um celular de Daniel Vorcaro. Lembrando que os investigadores apreenderam pelo menos 8 aparelhos com o banqueiro. Em março, menos de 30% do que constava em um dos celulares foram suficientes para a Polícia Federal considerar que a situação encontrada era emergencial e acionar o ministro André Mendonça. Foi com base em apenas esse único celular, nesse material, que o ministro do STF decretou a prisão de Vorcaro pela segunda vez. E a defesa de Vorcaro confia que vai conseguir, apesar dos pesares e apesar dos celulares sozinho estarem dizendo tudo o que ele poderia delatar,
A defesa do Vorcaro ainda confia na homologação de um acordo de colaboração premiada com o Supremo Tribunal Federal. Mas, caso não dê certo, os advogados já têm na manga um plano B para questionar a legalidade do processo. Pessoas próximas a Vorcaro consideram possível alegar nulidade contestando a atuação do Banco Central e de investigadores no curso da ação, por exemplo. A expectativa é que a primeira prova de fogo aconteça já na semana que vem. E tem mais. Ainda hoje, uma nova bomba, porque a Polícia Federal também investiga uma delegada da própria corporação suspeita de repassar, junto de um outro funcionário da Polícia Federal, informações sigilosas a Daniel Vorcaro. A apuração aponta que Valéria Vieira Pereira da Silva e o marido dela, o agente aposentado Francisco José Pereira da Silva, teriam atuado de forma clandestina como espiões para monitorar investigações de interesse da família Vorcaro. A delegada foi afastada das suas funções e, em manifestação à imprensa na porta da superintendência da PF em Belo Horizonte, o advogado Bruno Correia Lemos, que representa a delegada e o marido dela, afirmou que a acusação não prospera. É claro, vai esperar que o advogado diga o quê? Não é verdade? Porque ambos não estavam cadastrados no procedimento investigativo citado pela corporação. Aspas, cada servidor possui uma matrícula e o acesso é restrito. Então, se o servidor não estiver cadastrado na operação, ele não consegue acessar o sistema com a matrícula dele. Fecho aspas, é a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi na minha puta da minha vida, me desculpem a palavra, né? Porque afinal de contas, né, é impossível se pensar que eles tenham roubado, digamos, furtado a matrícula de algum outro agente para fazer isso, né, Caivano? Eu já vi desculpa esfarrapada. Mas essa... Mas igual a essa... Realmente. E outra, né? Às vezes com algum outro tipo de matrícula que não de um investigador, pode até ser de um delegado, que às vezes pede para que algum funcionário, né? Algum subalterno seu acompanhe, faça alguma documentação, assine alguma coisa, enfim. Né? É uma desculpa... O assalto, o roubo não é roubo. Se o ladrão chegasse e falar, me dá o celular, não é roubo. Porque ele não falou antes, isto é um assalto. Pois é, boa, excelente, exatamente. É tudo semântica, né, Pavi? É uma forma estranha, né, que acontece aqui no Brasil. Realmente esse vazamento foi seletivo, a gente tratou amplamente disso ontem. Obviamente não dá para acusar nem a delegada, nem ninguém que tenha, né, de ter feito algo. Aqui a gente preza pela presunção de inocência. Agora, se há indícios e se eles operaram o sistema, conseguiram de alguma forma ter acesso a alguma informação e essa informação tenha vazado depois deles serem os últimos a olhar, isso tem que ser investigado pela própria corporação. Então fica aqui a nossa questão. Agora, que realmente não é normal você ter um vazamento seletivo de apenas uma parte da investigação, sendo que está tudo concentrado na Polícia Federal, isso realmente não dá para a gente simplesmente ignorar. A gente não toma as pessoas pela instituição. Agora, a instituição precisa efetivamente ter mais cuidado e cuidar daquilo que está investigando. Dito isso, diante de toda essa notícia, né, o que me vem à cabeça para ver é que parecem casos de família, né? Muito se esperou, aliás, e muito já se falava na prisão do pai de Vorcaro, porque ele já tinha aparecido no noticiário operacionalizando fuga literal de capitais, né? Ou seja, de parte dos recursos que ele amealhou aí durante essa sua conduta nos últimos 3 ou 4 anos principalmente, ele já tinha enviado para fora através de contas da própria família. Então que bom que a Polícia Federal conseguiu monitorar isso. Quanto à questão do Flávio Bolsonaro, que acho que a gente ainda vai tratar muito nisso, claro, né? Que nós vamos tratar, é a próxima pauta. Eu queria só dizer o seguinte, ó, de ontem, né, um registro aqui, vou agradecer meu amigo Felipe Alves, da Idealis, ele me mandou aqui, ó, o caso Flávio Bolsonaro, né, o nome, E-Master, teve 225 mil interações, 225 mil menções nas redes sociais, 1,6 bilhão, né, é o correto, interações,
e 9,3 bilhões de impressões, sendo 61% negativas. Então, veja aí como é fácil fazer um estrago em reputação de alguém hoje com as redes sociais, Pavio. Irreversível, irreversível. E pelo volume de coisas que a Polícia Federal já vem descobrindo, independentemente da colaboração do Vorcaro, você acha, Pepe, que ele ainda vai conseguir homologar algum acordo depois dessa proposta que ele fez, ainda poupando um monte de gente? Acho difícil, Pavio. Acho meio difícil porque, nesse caso da Polícia Federal, né, a Polícia Federal está 10 passos na frente do Vorcaro. Tanto é que, como você noticiou aqui, somente um celular de 8 celulares do Vorcaro que estão em poderes da Polícia Federal está sendo alvo de análise pela Polícia Federal e só 30% das informações que estão nesse celular foi já esmiuçado, né? Então eu fico imaginando o seguinte: o Vorcaro apresenta o anexo, que é um documento que você apresenta para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República antes de negociar a delação premiada, né? E a Polícia Federal tem mais informação do que o Vorcaro quer abrir, né? Eu dou um caso específico. Na coluna do Igor Gadelha, por exemplo, aqui do Metrópolis, o Igor Gadelha falou, por exemplo, que o Vorcaro havia falado que não tinha nada em relação ao Alexandre de Moraes. Ele apenas contratou a esposa do Alexandre de Moraes por 130 milhões de reais só para ficar mais próximo do Alexandre de Moraes. Ou seja, conversinha para boi dormir, né? Então você vê que não tinha nada em relação ao Ciro Nogueira, por exemplo, né? Ou seja, então a Polícia Federal tem mais informação do que o Vorcaro quer apresentar para a Polícia Federal. Então o Vorcaro realmente faz uma delação premiada ampla e geral sobre o que tem. E restrita, né? Ampla, geral e restrita. Apresenta realmente o que acontece na República, né? Ou dificilmente ele vai conseguir aprovar a delação premiada. Agora, o que chama atenção, Pavinato, é que você vê a empáfia dessas pessoas, né? O Vorcaro está achando realmente que a Justiça do Brasil vai anular a investigação e o processo contra ele, caso a delação premiada não seja aceita, né? Então você vê, para uma pessoa achar isso, Pavinato, é porque realmente deve estar no bolso dele inúmeros políticos e inúmeras autoridades da República no Brasil. No caso, nós vamos ser mais assertivos, é porque ele acha que ele tem no bolso ministros do STF, que são os únicos que podem anular uma investigação que foi presidida juridicamente por um ministro do STF. Né? Não, exatamente. Aí você vê, por exemplo, que a conduta da família Vorcaro ainda é uma conduta criminosa. Você vê que o Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro, ele foi preso na superação da Compliance Zero, né, a sexta fase da Compliance Zero, porque ele teria agido depois que a operação começou. Né? Para uma pessoa continuar cometendo delito, continuar mantendo a turma, né, que é esse grupo que o Banco Master e o Vorcaro sustentava para ameaçar, coagir, ter informação privilegiada em relação às autoridades, né, para continuar mantendo esse grupo, é porque ele acha realmente que é inatingível, né, que de fato o filho dele e ele iria passar ileso em algum momento. Então isso mostra, na minha opinião, como que a República podre está trabalhando em relação a esse assunto, né? E a questão do Banco Master, Pavinato, apesar da gente viver no Vasco e Flamengo, não falo Fla-Flu porque eu sou grande vascaíno, né? A questão do Banco Master perpassa qualquer questões ideológicas, né? Tem pessoas, todos os partidos políticos, todas as vertentes partidárias envolvidas com o Banco Master. Então a questão do Banco Master é muito mais uma questão da República, da podridão da nossa República, do que pegar e focar em um ou outro político, um ou outro partido político, ou outro viés ideológico. Exatamente. Corrupção não tem ideologia. Da mesma maneira que dinheiro não tem ideologia. Né? Você tem dinheiro ou não tem dinheiro, você é corrupto ou não é corrupto. E ideologia ela pode servir de escudo para qualquer pessoa. Então ninguém está imune a absolutamente nada. A revelação de que Daniel Vorcaro negociou com Flávio Bolsonaro